Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto e hoje a gente vai dar continuidade a mais uma aula de neuroradiologia e hoje um tema que a gente não vê muito no dia a dia, tá? A gente não vai encontrar muito esses casos na nossa prática, mas as provas de R4, do CBR adoram cobrar. E você aprendendo os padrões de imagem mais característicos, você já garante pontos aí que podem ser valiosos na sua prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente dos distúrbios tóxico-metabólicos. Essas patologias, pessoal, apresentam um amplo espectro, tanto de acometimento quanto de mecanismos, ou seja, essas doenças elas podem se manifestar, seja aí desde uma encefalopatia aguda, então um evento súbito, até quadros um pouco mais arrastados, mais crônicos, ok? E eles podem ser secundários, tanto a substâncias endógenas, então uma patologia de base que o paciente tenha que leve a um acúmulo de substâncias que vão ser tóxicas para o sistema nervoso central, ou ainda um uso de alguma medicação, e toda sorte aí de medicações podem levar a esses distúrbios. A gente dá um destaque aqui para substâncias lipossolúveis, que têm uma maior neurotoxicidade. E quando a gente está diante desses casos, pessoal, a história clínica ela se faz fundamental para a gente conseguir chegar à nossa hipótese diagnóstica, porque como a gente vai ver, muitas patologias podem se sobrepor os achados. Então a gente tendo a história clínica, sabendo qual patologia, qual doença de base que esse paciente tem, que possa levar a um acúmulo de alguma substância que seja prejudicial ao sistema nervoso central, ou ainda uma história de um abuso de alguma substância, né? Isso aí vai levantar a bola, né? Vai dar uma luz para a gente chegar nos principais diagnósticos diferenciais e estreitar essas hipóteses, ok? E outra coisa super importante, pessoal, as doenças tóxico-metabólicas elas compartilham algumas características, tá? Apesar de serem aí uma ampla gama de variedade de patologias, a gente percebe que elas compartilham algumas características. E aqui eu elenquei para vocês. Geralmente, o padrão de acometimento dessas patologias é bilateral e simétrico, tá? Acometendo tanto substância branca e cinzenta. Então a gente vai ver áreas de hipersinal em T2 e flare de aspecto relativamente simétrico, tá? E outra coisa super importante que é muito cobrada em prova, restrição à difusão nas doenças tóxico-metabólicas não é sinônimo de irreversibilidade, ok? Tampouco fator de gravidade. Então, é muito comum a gente ver áreas que restringem a difusão nas doenças tóxico-metabólicas. Isso não quer dizer que esse paciente não possa recuperar aquela área de tecido que está restringindo a difusão. Isso aqui é um dado super importante. E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é, geralmente essas patologias não têm realce pelo gadolínio, tá? Não são todas as patologias. A gente vai ver no Wernicke, por exemplo, que é muito comum realçar, ok? Mas a maioria não tem áreas de realce pelo gadolínio. E a primeira patologia que eu quero conversar com vocês hoje é a encefalopatia de Wernicke, que grande parte dela está associada ao abuso crônico de álcool, tá? É a principal etiologia aí dessa doença. E ela está relacionada à redução dos níveis de tiamina, vitamina B1. Então, o abuso crônico de álcool pode levar à redução dos níveis de tiamina e, consequentemente, levar a essa encefalopatia, ok? Isso aqui é uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção para não errar em prova. O Wernicke está associado à vitamina B1, tá, pessoal? É a tiamina. Isso aqui eles gostam de confundir vocês com a B12, tá? Que é a cianocobalamina, que não tem nada a ver com o Wernicke, ok? Então gravem isso. Wernicke é B1, é tiamina, tá? E aí qual que é a tríade clássica? Isso aqui também é algo bastante cobrado. Cerca de 30 a 40% dos casos evoluem com essa tríade clássica, que é a confusão mental, alteração visual e ataxia. Como a gente falou, o abuso crônico de álcool é a principal causa, mas existem algumas outras causas nutricionais que podem aparecer, tá? Que podem levar à encefalopatia de Wernicke, que é a hiperêmese gravídica, cirurgia bariátrica e nutrição parenteral podem levar e evoluir aí com encefalopatia de Wernicke, ok? E aí, pessoal, o acometimento típico do Wernicke está muito associado ao abuso de álcool, tá? Como a gente vai ver, a gente tem áreas de hipersinal em T2 flare bilateral e simétrica acometendo os tálamos, principalmente sua porção dorso-medial, e esse é o aspecto mais característico. Às vezes a gente vai ver o Wernicke se manifestando apenas com esse achado isolado aqui, esse hipersinal no aspecto dorso-medial dos tálamos, mas pode acometer também a região hipotalâmica, como que eu vou mostrar para vocês, e também a região periaquedutal.
existe aí também descrito realce pelo gadolínio na fase aguda, 80% dos casos, tá, dos pacientes, principalmente nos corpos mamilares. Então, lembrar do slide que eu mostrei lá atrás, que as patologias tóxico-metabólicas geralmente não realçam pelo gadolínio, aqui no Wernicke é uma exceção, a gente vai ver realçando principalmente nessa fase aguda, tá? E o aspecto de imagem, ele geralmente demora a desaparecer, tá, após o tratamento. Então, a gente vai fazendo controle, ressonância magnética, a gente vai ver aquele hipersinal no tálamo ali durar mais um pouquinho, tá, depois do tratamento. Isso é normal, não quer dizer que tem doença em curso. Aqui eu queria mostrar para vocês só onde que é o hipotálamo, né? Então, o hipotálamo é toda essa região que está no quadradinho aqui, que envolve comissura anterior, envolve quiasma óptico, parte aqui da neurohipófise, haste hipofisária, corpo mamilar. Então, tudo isso aqui faz parte do hipotálamo. E aí, pessoal, mostrando aqui alguns exemplos de imagem. Então, essa imagem aqui da esquerda é o aspecto mais característico, mais típico do Wernicke, que é o acometimento de aspecto bilateral e simétrico, tá? Na região dorso-medial do tálamo, com um hipersinal em T2 e flare. Então, a gente tem aqui um flare e essa área de hipersinal, ok? E aí, se a gente descer um pouquinho o exame, a gente vê que essa região do hipotálamo está acometida com esse hipersinal de forma bilateral e simétrica. E um pouquinho mais para baixo a gente vê aqui o aqueduto, tá? E essa área de hipersinal margeando ele. Então, isso aqui é um Wernicke bem típico, bem característico relacionado ao abuso de álcool. Mais um exemplo para vocês do acometimento clássico, aqui então um T2, um axial T2, a gente vê essa área de hipersinal de aspecto bilateral e simétrico na porção dorso-medial dos tálamos, e quando a gente descia o exame aqui na sequência agora flare, a gente vê esse acometimento da região hipotalâmica. E não podia deixar de mostrar para vocês a fase aguda do Wernicke, em que a gente tem a área de realce pelo gadolínio, principalmente essa região aqui dos corpos mamilares. Então, a gente vê aqui um T1 pré-contraste, os corpos mamilares de forma anatômica, né? E quando a gente faz o T1 pós-gadolínio, a gente vê que eles realçaram de forma bilateral e simétrica, ok? Então, isso aqui é o Wernicke clássico, o Wernicke relacionado ao álcool. Esse acometimento principalmente dos tálamos, pega hipotálamo também e na fase aguda vai realçar nos corpos mamilares, ok? E aí eu queria falar para vocês um pouco do Wernicke atípico, tá? Não vou me estender muito, mas só para vocês saberem que existe. Então, a manifestação atípica do Wernicke vai acometer principalmente o cerebelo, tá? Sobretudo nos núcleos denteados. Então a gente vê aqui a sequência de difusão, então a gente tem um DWI e a sequência, o mapa ADC. A gente vê que tem um hipersinal aqui no DWI, bem na topografia do núcleo denteado, que tem uma verdadeira restrição à difusão. A gente vê o mapa ADC, essa área bem preta aqui, bem escura, denotando para a gente aí que existe uma área de restrição verdadeira à difusão. Então, o Wernicke que está relacionado a causas nutricionais, então o paciente lá que fez, por exemplo, uma cirurgia bariátrica ou uma paciente com vômitos incoercíveis, isso aqui é um dado muito importante que cai muito em prova. Geralmente, paciente aí com vômitos incoercíveis evoluir com um Wernicke, então uma área de alteração de sinal na fossa posterior, no cerebelo. Então, essa é a forma de manifestação do Wernicke atípico, com acometimento do cerebelo, e a causa é não alcoólica, tá mais relacionado aí a causas nutricionais, ok? Então, isso aí que eu quero que vocês lembrem em relação à encefalopatia de Wernicke. Outra patologia super importante, pessoal, é a deficiência de vitamina B12, que é a cianocobalamina. Essa deficiência está associada principalmente a distúrbios nutricionais. Então, pacientes com uma grave desnutrição pode evoluir com isso, pacientes com estado anêmico grave, que foram submetidos a gastrectomias, doenças inflamatórias intestinais como o Crohn e a retocolite ulcerativa, além do uso prolongado do metotrexate. Então, pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide ou alguma doença reumatológica que fez uso do metotrexate também pode evoluir com essa patologia, e pacientes veganos, então pacientes que se abstêm da alimentação, né, com carne e de laticínios e ovo, né, ou derivados dessas duas substâncias, tá, podem evoluir com o déficit de B12, que é a cianocobalamina. E o padrão de imagem clássica é o acometimento do funículo posterior da medula espinal, que a gente conhece como degeneração combinada subaguda. Envolve, então, lesões tanto no funículo posterior da medula, quanto nos tratos córtico-espinais, tá? Seja na medula ou no exame do crânio. E aí, mostrando para vocês aqui, ó, então a gente tem a medula espinal, aqui ela está virada, aqui ao contrário, a gente vê essa região posterior, tá? E a região anterior.
O funículo posterior, pessoal, é essa região aqui, ó, esse triângulozinho, que é acometido no déficit de vitamina B12. O funículo posterior, ele está associado, né, quando a gente tem um déficit, uma lesão nele, a gente tem perda de sensibilidade vibratória, artrestesia e perda do trato epicrítico, tá? Então tudo isso pode ser sintoma do déficit de B12. Além disso, pode ter associado um acometimento do trato córtico-espinal. Então, o trato ele começa desde lá do cérebro, né, e vai descendo, decursa, né, e cai aqui na medula espinal. Quando a gente tem alteração dele, a gente vai ter síndrome do primeiro neurônio motor, que cursa com fraqueza, hiperreflexia e espasticidade, ok? Colocando aqui na imagem para vocês, ó, então aqui a gente tem um corte coronal do crânio e a gente vê essa área de alteração de sinal aqui, ó, bem na topografia do trato córtico-espinal. Então ele nasce nessa região do centro semioval e desce em direção ao tronco encefálico, onde ele vai decussar, tá? Geralmente ele tem um hipersinal, tá, espontâneo nessa topografia, mas aqui ele está muito exagerado e ele está um pouco abaulado, um pouco tumefativo. Então aqui tem lesão, tá? Então tem um hipersinal além do habitual aqui na topografia dele, de forma bilateral e simétrica, tá? Então, o padrão de acometimento do déficit de vitamina B12 é desse. Um acometimento tanto do trato córtico-espinal quanto do funículo posterior da medula espinal, principalmente na região cervical e dorsal. Então, só mostrando para vocês aqui o trato córtico-espinal, a gente vê ele nascendo aqui na substância branca do centro semioval, descendo aqui na região centroencefálica, tá? Atinge o tronco cerebral e aqui ele vai decussar e ir em direção à medula, tá? Então, esse é o trajeto do trato córtico-espinal que a gente vê aqui na imagem, ele alterado, né? Então é aspecto tumefeito com um hipersinal maior que o habitual. Aqui na imagem a gente vê então o acometimento do funículo posterior da medula, então aqui tanto no corte axial quanto uma área de hipersinal, ó, longitudinalmente extensa na região mais posterior da medula, tá? Então isso aqui seria o acometimento da degeneração combinada subaguda. E aí, pessoal, outra coisa super importante, a degeneração combinada subaguda em si, ela não é um achado específico para o déficit de vitamina B12, tá? Apesar da carência de B12 ser a principal causa da degeneração combinada subaguda, existem outras patologias, tá, que podem levar a esse quadro. Então, algumas outras carências nutricionais, como deficiência de folato, de cobre, de zinco, também podem levar a DCS, tá? Assim como uma mielopatia pelo uso do metotrexato propriamente dito, tá? Então lembrando, o metotrexato ele pode levar a um déficit de B12, mas ele por si só pode levar a uma mielopatia, nesse caso aqui uma degeneração combinada subaguda. Dando continuidade, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre intoxicação por metanol, que é algo gravíssimo. O paciente chega para a gente já no estado comatoso ou evoluindo com a amaurose, ok? E geralmente está associado a bebidas adulteradas, principalmente, tá? O protótipo dessa intoxicação é das bebidas adulteradas, mas também pode ser aí intoxicação com solventes, anticongelantes, tá? Mas o principal seriam as bebidas adulteradas. Na imagem, geralmente a gente tem uma área de necrose e hemorragia envolvendo os putâmenes, tá bom? E com uma relativa preservação dos globos pálidos. Na tomografia, às vezes é difícil a gente separar o que é putame, o que é globo pálido. Geralmente na ressonância a gente tem uma separação melhor, tá? Mas é o envolvimento dessa região no capsular, sobretudo putaminal. A gente vê aqui na imagem essa extensa área de hemorragia envolvendo o putamen com uma área de edema vasogênico adjacente. Outras áreas que podem acometer aí a intoxicação por metanol são lesões subcorticais, estão esparsas aí pelos hemisférios cerebrais e também na ínsula, ok? E casos mais graves é quando acomete aí principalmente fossa posterior e nervo óptico, nesse caso aqui levando a perda de visão, a amaurose. Aqui alguns exemplos, pessoal, eu queria mostrar para vocês, então, essa aqui é a imagem que estava no slide anterior, com essa hemorragia putaminal com edema vasogênico adjacente, e essa outra área do lado contralateral, também uma área hipotenuante, alguns focos aqui espontaneamente tensos, denotando hemorragia, na região aqui no capsular, sobretudo putaminal. E a gente vê outras áreas hipotenuantes, se a gente subir um pouco o corte, a gente percebe que tem áreas de hipotenuação predominantemente justacorticais aqui, que é também o acometimento da intoxicação por metanol. Em um outro caso, a gente vê a mesma coisa, então um acometimento, esse aqui a gente vê bem, né? Principalmente dessa região mais externa
núcleo capsular aqui, então a região mais putaminal mesmo, com preservação do globo pálido, e outras lesões justacorticais nessa região aqui dos hemisférios cerebrais, tá bom? A ínsula aqui até que está relativamente preservada, mas a gente vê muitas lesões corticais e justacorticais aqui também no corpo caloso, tá? Então esse aqui é o protótipo da doença, quero que vocês lembrem que está associado aí a bebidas adulteradas e esse acometimento principalmente putaminal. Outra patologia que é muito parecida com a intoxicação de metanol é a intoxicação por monóxido de carbono. E como a gente viu no anterior, que do metanol, que acomete mais a região do putâmen, no monóxido de carbono o acometimento ele é do globo pálido. Então a gente vê aqui na imagem áreas de hipersinal nessa sequência em T2 envolvendo os globos pálidos de forma bilateral e simétrica, tá? Então lembrando, o monóxido de carbono é um gás que está relacionado aí à combustão incompleta de diversos combustíveis, tá? Ele é um gás inodoro e uma característica importante do monóxido de carbono é que ele tem uma afinidade altíssima com a hemoglobina, impedindo que as moléculas de oxigênio se conectem com a hemoglobina. Então, ele tem uma afinidade com a hemoglobina maior que a do oxigênio, tá? Então ele fica mais tempo ligado a ela e o paciente evolui com uma insuficiência respiratória. E a gente vai ter então de imagem, como eu falei, essa necrose bilateral dos globos pálidos associada à hemorragia. Por que isso? Os globos pálidos, pessoal, principalmente essa região de substância cinzenta profunda, elas são muito sensíveis a qualquer alteração de status respiratório ali. Então, qualquer hipofluxo, qualquer falta de oxigenação pode levar a um sofrimento dessa região, sobretudo os globos pálidos, como a gente vê aqui na imagem. Aqui então alguns outros exemplos, pessoal. A gente vê aqui essa área de necrose na topografia dos globos pálidos. A gente vê que essa região no capsular mais externa, que é o putâmen, está preservado. E outras imagens aqui mostrando a mesma coisa. Então essa área de hipersinal em T2 e aqui em flare, envolvendo sobretudo os globos pálidos, tá? Nessa imagem do meio a gente vê que tem um acometimento também dessa substância branca periventricular aqui, justa cortical, de aspecto também bilateral, que é algo que pode ser encontrado também nessa patologia. Outra patologia que sempre cai em prova, isso aqui eles adoram porque tem um sinal patognomônico. Então isso aqui eu recomendo que vocês decorem e levem para a vida, porque em alguma prova vai aparecer para vocês. Então eu quero falar da hiperglicemia não cetótica, que é uma esteatopatia diabética, tá? Então esses pacientes eles se manifestam com uma glicemia super alta, acima de 400 mg por decilitro, tá? Geralmente pacientes idosos aí com uma DM tipo 2 já de longa data, mal controlada. Eles dão entrada com uma alteração do estado mental associado a hemicoreia e hemibalismo, tá? E aí quando a gente faz a ressonância magnética ou a tomografia, a gente vai ver uma área, né, na ressonância de hipersinal espontâneo em T1 ou na tomografia de hiperdensidade na região do corpo estriado, ou seja, do núcleo caudado e da região núcleo capsular, de forma unilateral, tá? Então, quando a gente vê isso, é patognomônico da hiperglicemia não cetótica. E geralmente é um quadro reversível, tá, pessoal? Quando esse paciente ele é compensado, esse sinal ele desaparece e a gente tem uma reversibilidade do quadro. Então, mostrando na imagem para vocês, aqui no T1 a gente vê então essa área de hipersinal espontâneo envolvendo tanto a cabeça do núcleo caudado quanto essa região núcleo capsular que envolve o núcleo lentiforme, né, que é o putâmen e o globo pálido. E a gente vê aqui do outro lado essa área de uma hiperdensidade na tomografia, da mesma coisa, envolvendo a cabeça do caudado e a região do núcleo lentiforme, tanto putâmen quanto globo pálidos, com esse hipersinal espontâneo em T1. Viu isso aqui, pessoal? Hipersinal espontâneo em T1 ou hiperdensidade na TC de apenas um dos lados do corpo estriado, você tem que pensar na hiperglicemia não cetótica, um achado patognomônico. E aí, pessoal, um diagnóstico diferencial importantíssimo da hiperglicemia é a encefalopatia hepática crônica. Então, ao contrário lá da hiperglicemia, que a gente tem uma área de alteração de sinal unilateral do corpo estriado, aqui na encefalopatia hepática crônica a gente vai ter um hipersinal bilateral, tá, em T1, envolvendo só os globos pálidos, como a gente vê aqui na imagem, tá? E esse hipersinal está relacionado a um acúmulo
de manganês que esses pacientes hepatopatas apresentam, que vão impregnar ali no globo pálido e levar esse hipersinal em T1. Lembrar, né, alguns metais apresentam hipersinal em T1, que é o caso do manganês, como a gente vê aqui na imagem, tá? Então, encefalopatia crônica hepática está relacionado a um acúmulo de manganês que vai levar esse hipersinal de aspecto bilateral e simétrico dos globos pálidos, diferente lá da hiperglicemia, que a gente tem um acometimento unilateral de todo o corpo estriado. Outra patologia, pessoal, super importante é a encefalopatia urêmica, que está relacionada ao acúmulo de escórias nitrogenadas, sobretudo a ureia. Então, esses pacientes aí, nefropatas com insuficiência renal, eles podem evoluir com essa encefalopatia, tá? Então, eles vão ter aí quadros de rebaixamento do nível de consciência, com convulsões e alteração do movimento. E na imagem a gente vai ver o clássico sinal do garfo, ou o lentiforme fork sign, que apesar de não ser específico, tá, pessoal? Esse sinal ele está relacionado a qualquer causa de acidose metabólica que leva a uma encefalopatia. E a mais comum seria a encefalopatia urêmica, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter um edema difuso dessa região centroencefálica, tá? De forma que a gente vai ter uma marcação das camadas. Então a gente vê aqui, ó, esse sinal do garfo seria essas linhas aqui, essas estrias de hipersinal que delineiam aí, faz uma delimitação das cápsulas interna e externa, tá? E também todo o corpo estriado aqui, ele tá com hipersinal também. Então, isso aqui é o clássico sinal do garfo ou sinal do lentiforme fork sign em inglês, tá bom? Outro clássico de prova aí que é fundamental vocês conhecerem é a síndrome da desmielinização osmótica. Então, esses pacientes que têm uma rápida correção do sódio, tá, uma mudança abrupta da osmolaridade, pode evoluir com lesão de substância branca, tá, sobretudo lesões pontinas. Então, esses pacientes eles vão evoluir com essa área de hipersinal, como a gente vê aqui na tela, envolvendo sobretudo a região central da ponte, mas poupando a região dos tratos córtico-espinais, podendo levar a esse sinal do tridente ou algumas vezes sinal do porco, como é descrito, tá bom? Então, esses pacientes podem evoluir com essa lesão, principalmente na ponte, mas também existem lesões extrapontinas relacionadas à desmielinização osmótica. Isso aqui é muito importante que vocês saibam, porque é também uma questão de prova, né? Às vezes eles querem te confundir, dando a entender que a desmielinização osmótica ela leva a uma lesão exclusivamente pontina, né? Que tem aquela clássica descrição da mielinólise pontina, é isso aqui. Só que vocês têm que lembrar que a desmielinização osmótica pode ocorrer também em regiões extrapontinas, principalmente regiões subcorticais dos hemisférios cerebrais e região centroencefálica, tálamos e núcleos da base, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, reparem, pessoal, esse paciente ele tem a lesão na região central da ponte com uma relativa preservação aqui dos tratos córtico-espinais, mas se a gente subisse um pouco os córtex, a gente veria que tem áreas de alteração de sinal tanto na cabeça do núcleo caudado quanto do núcleo lentiforme. Então, acometimento de todo o corpo estriado, tá? E a gente vê que tem áreas de restrição e difusão. Então, lembrar disso. A desmielinização osmótica, ela ocorre principalmente com acometimento da região central da ponte, mas também tem acometimento extrapontino, né? Não necessariamente, pode evoluir com acometimento extrapontino. Então, lembrar das regiões subcorticais, tá? E principalmente a região centroencefálica, envolvendo aí as regiões núcleo-capsulares. E para fechar nossa aula, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a PRES, que é a síndrome da encefalopatia posterior reversível. Apesar dela não ser um distúrbio tóxico-metabólico propriamente dita, ela entra nesse rol de patologias como um diagnóstico diferencial importante, porque ela leva aquele acometimento bilateral e simétrico com hipersinal em T2 e flare, que pode mimetizar uma doença tóxico-metabólica. Então, o que é a PRES, pessoal? A PRES ela é uma encefalopatia hipertensiva aguda que leva a uma quebra de barreira hematoencefálica pela hipertensão, tá? Levando a um edema vasogênico cerebral. É descrito, não se sabe por quê, que a circulação posterior ela é mais suscetível à quebra de barreira hematoencefálica. Então a gente vai ver a PRES acometendo mais essa região de circulação posterior, ou seja, a região dos lobos parieto-occipitais, tá? Então, esse edema vasogênico nessa região de circulação posterior, a gente tem que pensar em PRES. E quando que eu vou pensar? Qual o protótipo do paciente? Então,
a gente vai pensar principalmente em pacientes gestantes com pré-eclâmpsia, tá? Ou pacientes puérperas, então é sexo feminino com convulsões. Se tiver um histórico aí de gestação recente ou o paciente é gestante, tem pré-eclâmpsia, o PRES a gente tem que pensar como principal hipótese, tá? E aí tem uma frase muito clássica, né? Que a PRES nem sempre é posterior e nem sempre é reversível. Por quê? A quebra de barreira hematoencefálica, pessoal, pode ocorrer em qualquer parte da circulação do parênquima cerebral. Então pode ocorrer lá na circulação anterior, tá? Então a gente pode ter PRES lá no lobo frontal, por exemplo, nada impede, apesar de ser mais raro. Então eu quero que vocês lembrem disso. E nem sempre é reversível, porque isso depende do grau de quebra da barreira hematoencefálica. Então se a gente tiver um quadro mais grave, aquele parênquima ali pode sofrer uma lesão irreversível, ok? Então isso pode acontecer também. Então lembre, nem sempre é posterior e nem sempre é reversível, apesar de ser esse o protótipo mais clássico, ok? Então como é que a gente vai ver na imagem? A gente vai ver áreas de hipersinal em T2 e FLAIR, predominantemente subcorticais, na região parieto-occipital, que isso é considerado um edema vasogênico, ok? Então vou mostrar para vocês algumas imagens, tá, pessoal? Aqui a gente tem então um PRES clássico, eu tenho aqui duas imagens ponderadas em FLAIR, a gente vê aqui um corte um pouquinho mais alto, essa área de hipersinal, ó, denotando edema vasogênico, predominantemente subcortical, nessa transição parieto-occipital bilateral. Aí a gente desce mais o corte e a gente vê esse acometimento aqui um pouco mais extenso na mesma topografia, tá? E lembrar, ela nem sempre é posterior, a gente pode ter lesões, por exemplo, na ponte, tá? Lesões lá no lobo frontal, como eu falei, e também podem ter lesões no cerebelo, tá? Então lembrar que sempre disso, não fiquem só nessa região parieto-occipital, olhem as outras topografias, principalmente aí região centroencefálica, né? Vejam os núcleos da base, vejam a ponte, vejam o cerebelo também, que são locais que podem ter lesão, tá? Então resumindo a PRES é isso, uma encefalopatia hipertensiva leva à quebra da barreira hematoencefálica, dando aí edema vasogênico da circulação posterior, e o protótipo do paciente é sexo feminino com pré-eclâmpsia ou puérperas, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí. É um tema muito extenso, existem outras patologias tóxico-metabólicas, mas meu objetivo aqui não é me alongar muito, quis trazer as mais importantes, que mais caem em prova, ou que eventualmente vão aparecer mais na prática diária, para a gente treinar esse assunto aí, que é bem complexo, mas com um estudo dedicado a gente consegue aprender. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês na próxima. Um abraço e até mais.